Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tu Shadow e hoje, como vocês devem estar vendo, nós vamos jogar Criaturas de Sonaria ou Creatures of Sonaria, né? Porque eu vou falar em português mesmo, porque ai, Deus me livre de falar inglês, mas enfim. Antes de mais nada, peço que vocês educadamente, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e por favor, se quiser pode deixar o like, mas deixa que assim a gente sabe que vocês estão gostando. Inclusive, deixa eu vender uma das minhas criaturas aqui, porque não preciso de duas. Mas tirando isso, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o jogo. Ou melhor, a gente vai jogar esse jogo de Creatures of Sonaria. E né, vocês estão vendo que eu tenho aqui o Zoprak, o Dragão Guardião, Kendio, Valkyrie, Venatrox, os básicos mesmo. Quer dizer, o Zoprak nem é básico, nem o Torcherok, mas enfim. Tirando isso, eu fiz boa também. Mas enfim, tirando isso, vamos logo pro que interessa e vamos pro jogo. Até porque só se ganha cogumelo jogando. E sim, chamo cogumelo. Eu sei que no jogo tá escrito Smash, mas eu chamo de cogumelo. Mas enfim, tirando isso, vamos jogar aqui. Eles que perguntem. Sim, eu sou literalmente uma galinha de fogo, vocês não devem estar esperando nada disso. Mas tirando isso, deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Assim como a maioria dos jogadores de criaturas ordinária, eu não vou caçar, até porque eu não sou uma criatura carnívora, mas vai separar esse vídeo em duas partes. Uma que você essa criatura herbívora e outra uma carnívora. E nesse caso eu tô aqui com o Torcherok, que é basicamente um galo de fogo, tipo o Quematlice do Monster Hunter Wilds. Inclusive, se você é fã da carta, gosta de criaturas ordinárias e criaturas desse jogo, vai lá no meu Instagram e procura Phantom Fury, que vocês vão achar a minha nova conta no Instagram. Lá eu vou sempre postar algumas coisas em meus desenhos, inclusive eu estou mandando esses desenhos para Capcom. Então se vocês quiserem, por favor, divulgar alguma coisa... Opa, virei adulto! Rapaz, eu tô um gato assim, mais pra galo, né? Mas eu tô bonitão. Mas enfim, desculpa por isso. Como eu estava dizendo, se vocês gostarem dessas coisas, de criaturas e tal, por favor, vão lá no Discord não, na verdade enfim, vocês sabem, no Instagram, que lá, como eu acabei de dizer, vai ter as minhas artes. E olha, eu mesmo não estou conseguindo atrair a atenção da Capcom, mesmo que eu já tenha mandado algumas ideias para elas. E eu vou aproveitar e, né, para não ficar quieto no resto do vídeo, falar para vocês. Mas inclusive, se você não conhece criaturas da Sonaria, resumindo, você escolhe uma criatura, seja vivo ou carnívoro, cresce e sobrevive com ela. É isso. No resumo é isso. E nesse caso, você pode ou não ter certas habilidades. Vou pegar essas carcaças aqui. De novo. Até porque assim já aproveito e consigo um totem, né? Mas enfim. Quer dizer, não é totem, mas enfim. Tirando isso, eu vou falar pra vocês, tá? Olha, eu abri uma conta no Instagram, de novo, chamando Phantom Fury. Se vocês quiserem procurar, dá uma olhada, que eu recomendo. Se você gosta dessas coisas de artistas independentes. Tirando isso, qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Assim, eu não sou fã, quer dizer, eu sou fã sim da Capcom, só que o meu desenho é simples. Mas claro que eu me dedico para colocar mais detalhes. Tipo, tem desenhos que eu ainda nem terminei, mas que eu tô pensando em mandar mesmo assim, mesmo não totalmente pintado, mas eu quero postar para Capcom, para eles verem que eu gosto dessas coisas. Inclusive, teve até uma criatura que eu desenhei, que eu ainda não batizei ainda, eu chamei de Tupi, mas e tal. Mas vamos chamar assim por enquanto, Tupi. Os tupis não tem nada a ver com a cultura tupi-guarani, tá? Quer dizer, na verdade, inclusive esse nome é pejorativo, ou no mínimo é só um nome para usar enquanto eu não acho outro nome. Mas ok, indo direto ao ponto, direto e reto, esses, entre aspas, tupis, no resumo, são hienas inspiradas nos grandes terópodes da antiguidade. Por exemplo, o Tiranossauro Rex, o Alossauro, o Carnotauro também, Cachalodontossauro e por aí vai. Ou seja,
são hienas com dinossauros. E como eles são? Primeiramente, são divididos em três grupos, sendo todos eles coordenados e sempre em bandos, aproveitando que a Capcom adicionou o sistema de bandos em Monster Hunter Wilds. E nesse jogo, ou melhor, nessas, entre aspas, criaturas, o que elas são? O que elas servem? Justamente para explorar esse sistema de bando. Ou seja, basicamente, eu queria aproveitar e mandar elas para cá, como eu mandei. Mas enfim, como funciona? Assim como as hienas, tem as pequenininhas que são menores, obviamente, mas ainda tem uns 3 metros de altura, do tamanho de uma ave do terror, antiga, claro. Outra coisa, essas hienas pequenas têm o trabalho justamente... Ih, caramba, é um chararoque. Enfim, não vou deixar isso abalar. Mas como eu estava dizendo, meio que essas pequenas hienas têm justamente o trabalho de caçarem os Doshagumas, ou seja, um rival natural para eles. Só que as pequenas têm o trabalho de não só distrair e atacar os Doshagumas, mas também de rasgar a pele deles e já dar algum dano, né? Como poderia ser. E mesmo sendo mais fracos, ainda assim elas são bem resistentes, possuindo uma armadura natural. Agora vamos para o segundo, que dá para chamar de segundo estado. Essas hienas já são bem maiores que elas e já possuem características de um Carnotauro. Por exemplo, o corpo gigante e, claro, os 2 chifres. Só que os chifres são muito mais parecidos com um de bode, e ainda com uma coloração geralmente associada ao marrom ou um vermelho amarronzado, da cor cobre. Ou melhor, eles possuem revestimento natural de cobre, e já eu explico isso. No caso, essas hienas maiores têm o trabalho de não só transportar as hienas pequenas, mas também de auxiliar no combate contra os Doshagumas. E também dá para dizer que eles são lá os protetores da manada, os counter, por assim dizer. Ou melhor dizendo, os defensores, de ataque defensivo e atacante. E nesse caso, além de poderem carregar 5 ou até 6 hienas menores nas suas costas, elas também possuem o papel de deslacerarem, ainda mais com aqueles dentes de sabre, pois tem dentes de sabre, igualzinho dos Milodon ou Tigre, dente de sabre, enfim, para matar os Doshaguma, e quem sabe outras espécies, como por exemplo o Heidal, quem sabe até o próprio Arquivelt. E tirando isso, se você acha que acabou, não, porque sim, tem uma hiena que é maior do que todas essas. E nesse caso, essa hiena em específico já é bem diferente. Primeiro que sua postura de Tiranossauro é mais parecida com a do Gatocus ou Gatocus, que é desse jogo de criaturas de Sonária. E nesse caso, ela tem o papel importantíssimo de alfa da manada, obviamente. Só que, falando em manada, geralmente esses grupos são vistos em bandos, mas não bandos muito grandes, mas sim com esses indivíduos divididos em 10. Ou melhor, 5 hienas pequenas, 4 Carnotauros, que eu vou chamar assim, né? 4 Carnotauros e um rei. E eu posso estar errado aí na contagem e tal, mas no resumo é isso. Geralmente são vistos em 10, com 5 pequenos, 4 grandes e um maior. Ou melhor, um gigante. No resumo é isso. E tirando isso, gente, esse rei, entre aspas, das hienas, além de terem os chifres iguais ao como é que é o nome? Do Magnamalo, aquele tigre samurai Oni gigante do jogo de Monster Hunter World, ela também possui uma espécie de chama negra, mas que não é bem negra. Na verdade, ela gera por causa da combustão da sua saliva, que justamente dá a ele automaticamente os status explosivos. Mas tirando isso, é claro, quando elas estão juntas, os pequenos vão na frente, os médios vão justamente no meio, obviamente, e o rei não vai atrás, mas não para eles protegerem ele, e sim para proteger a manada, igual ao que possivelmente ou não, até porque mesmo eu estudando biologia, tem vezes que eu estou erradíssimo sobre os animais, os lobos fazem.
com o Alpha liderando, estando como último da fila para atacar qualquer um, enquanto, enquanto faz isso para defender o resto do bando. Claro, de novo, eu posso estar bem errado, recomendo vocês pesquisarem, porque hoje em dia tem que deixar isso claro, tá? Até porque, sério, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, gente, juro pra vocês. Eu, hein? Mas enfim, agora que a gente já atingiu a nível anciã, já que eu pretendo chegar no último estágio, no estágio 5 de veneração, vamos para outra criatura e já voltamos. Oi pessoal, voltamos aqui de novo e agora nós estamos com o Frigiboa, que é basicamente esse inseto com caranguejo. Inclusive, falando nisso, tem outra coisa que eu queria dizer. Já que a gente é um caranguejo, eu vou aproveitar e falar de outro animal aqui pra vocês. Nesse caso, esse eu estou pensando em chamar de Akutik, que inclusive segundo a Lilo do Lilo Stitch, não sei se é verdade ou não, Akutik é um deus do Havaí que justamente tem o símbolo da força, ou seja, ele é o deus da força na mitologia do Havaí. E de novo, procurem isso, pelo amor de Deus. Encarem qualquer fato, qualquer coisa envolvendo cultura ou não, para poder me corrigir nos comentários e, claro, pesquisar. Hoje em dia tem que deixar isso claro. Já falei isso, mas é sempre bom relembrar. Mas enfim, tirando isso, esse Akutik, ou sei lá, qualquer hora eu invento outro nome, ou uso outro nome para ele, enfim, é basicamente um caranguejo inspirado no Round 6. E por que no Round 6? Primeiro que o corpo dele ele tem uma anatomia, ou melhor, braços gigantes, como o do T-Rex ou de um gorila, para poder sustentar na terra, e quatro patas traseiras que tanto servem como martelos, já que tem formato de martelo, né? Do que exatamente patas, mas ela tem um papel importante mesmo assim. Agora, tirando isso, gente, enfim, qualquer hora inventa um nome pra ele. Então, você tá perguntando o que tem de mais nele. Além de ser um caranguejo gigante pra caramba, com um design inspirado claramente nos guardas de Round 6, especialmente a máscara, meio que esse caranguejo tem um fator explosivo. E o que eu quero dizer com fator explosivo? Ele causa explosão com sua saliva? Ele cospe ácido que explode assim que atinge nos inimigos? Sim, até porque ele tem ácido como sangue, só que ele pode expelir um gás venenoso que, serve como uma baforada atômica do Godzilla. Mas esse caranguejo em si, o que eu chamo de caranguejo, porque é um artrópode, e geralmente artrópodes são associados aos siris, caranguejos e tal. Mas o que tem de mais nele? O que mais tem nele? Então, além de seu design claramente ser referência ao Monster Hunter, mas também ao 6, esse caranguejo possui duas caixas enormes, tanto duas ou quatro caixas enormes. Deixa eu ver como é que é o nome, é assim, no seu ombro, nos seus ombros ou nas suas costas, que servem principalmente como lança-mísseis. Pois é, o bicho é literalmente um lança-mísseis biológico. E não, ele não é assim, quando eu digo biológico, eu quis dizer que ele é naturalmente um lança-míssil. E não que ele é de risco biológico. Mas que ele ainda é perigoso, é. Ou seja, é um monstro que foi criado para ter o fator explosivo, ou status de explosão em Monster Hunter. Tá, mas o que ele poderia fazer em Monster Hunter? Ou melhor, em Monster Hunter Wilds. Simples, ele poderia ser um counter para o Lagiacrus, ou poderia pelo menos lutar ou ser um rival para o Lagiacrus. Mas claro que ele tem que viver perto de corpos d'água, ou seja, um monstro que não só foi feito para habitar no oceano, mas que pode rivalizar contra o Ufduna, o jacarezão gigante que a Capcom fez, o Lagiacrus, outro jacaré, e também, deixa eu ver, se eu não me engano, aquele cefalópode que é Ufduna ou... não, pera, Ufduna... enfim, aquele povo lá que eu esqueci o nome. Mas tirando isso, esse caranguejo ainda não terminei, ainda vai sair a arte dele. E, inclusive, outra criatura que eu fiz foi o Dunkleosteus, aquele peixe pré-histórico do período devoniano da Terra. E sim, ele é terráqueo e ele viveu na Terra. O que, claro, é impressionante, até porque ele é literalmente um monstro gigante. E por mais que
que hoje em dia a Paleote retrata ele de uma forma pequena e mais parecida com um tubarão com dentes, ainda assim eu acho ele até legal para falar a verdade. Mas claro, ele é um dos meus predadores apex muito favorito desde criança. Na verdade, eu nem sabia que ele existia ou existiu quando criança, mas mesmo assim eu acho ele legal para falar a verdade. E nesse caso, mas tirando isso, esse Danquilsteus realmente é muito forte, além de ter obviamente armadura natural. É claro que ele possui veneno, até porque com aqueles espinhos de peixe-leão dele, você acha mesmo que ele não vai ter veneno. Enfim, no resumo, ele tem e mesmo assim é perigoso. Mas claro que tem outra variante dele, que é o Danquilsteus Maheli, e sim, ele é inspirado no Danquilsteus na enfim, resumindo, é uma espécie de Danquilsteus subespécie que foi feita justamente para capturar os minerais debaixo d'água. Ou seja, minerais que estão contaminando o meio ambiente. Vem lá um Danquilsteus Ravelli, que no caso tem outro nome, né? Depois eu falo disso, em outro vídeo. Que nesse caso, esse Danquilsteus em específico não só foi feito para naturalmente pegar os minérios, mas como transformá-los em combustões naturais para filtrar o oceano. Ou seja, ele pega o minério que está contaminando o oceano, come ele e na sua barriga ele separa os minerais inúteis, os minerais necessários, filtra eles e quando ativa suas duas turbinas naturais nas suas costas, ele consegue filtrar melhor a água do oceano. Ou melhor dizendo, eles, já que essas criaturas geralmente são vistas em bandos de até 100 indivíduos, e são eles que ajudam a fazer a filtração da água. Junto de claro de gigantes marinhos, como por exemplo as beilengues, que são baleias gigantes que podem até mesmo rivalizar tanto em poder quanto tamanho o Kyogre de Pokémon. Nesse caso, essas beilengues não só filtram a água, mas como também podem andar na terra, graças a seus longos braços em forma de nadadeira e, claro, suas patas atarracadas, como as de um gorila. E fora isso, elas têm um impressionante fator de cura. E o óleo dessas baleias, assim como as nossas, pode ser usado para fazer velas e até pejorativos. Mas é claro que, mas claro que tudo é controlado e ninguém tem tanto interesse assim. E aliás, fique sabendo que as criaturas do Megaverso, que sim, são as criaturas que estou falando nesse jogo, ou melhor, que estou falando que não são desse jogo, mas que eu inventei, realmente são assustadoramente gigantes. Mas claro que gigantes para dinossauros, não são tão gigantes assim. Diferente desse jogo, né, que o ser humano é menor do que esse Atrópode que vocês estão vendo, juro pra vocês. Mas tirando isso, essas são ideias de monstros que eu quero mandar pra Capcom, mas não sei, mas até agora não me responderam. Sério, eu tô falando com eles lá no Instagram, eu sei que o evento deles está acontecendo no Twitter, mas eu é que não vou pisar naquela ponte de churume dos Estados Unidos, ainda mais do Elon Musk. Mas tirando isso, é isso que eu espero, gente. E se vocês puderem me ajudar comentando, até divulgando pra Capcom, por favor, porque, sério, até mando mensagens pra eles não me respondem. Se quiser, manda até esse vídeo pra eles. E se você, colaborador da Capcom, está vendo esse vídeo, seja em japonês, chinês, coreano ou independente da sua língua, você entende brasileiro, português, na verdade, português BR. Não vou fazer aqui nos Estados Unidos chamar de português brasileiro. Ou só chamar eu falo brasileiro. Ah, vai te catar. Pelo amor de Deus. Tirando isso, se você for um dos representantes da Capcom, ou ao menos trabalha lá, mande esse vídeo para o seu chefe. Porque eu juro que estou mandando as minhas artes para vocês. Então, por favor, vai lá no Capcom Brasil, vê as notificações que vocês estão recebendo e falem comigo, por favor. E de novo, o nome da minha conta é Phantom Fury e acho que já é hora de acabar. Beijos e tchau!